Oi, amados! Muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, comigo, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E hoje o nosso tema é a importância de buscar o direcionamento de Deus. Bom, amados, nós vamos ler uma ocasião que aconteceu com Davi, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler dos versos 8 ao 17, amados. Mas antes, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com coisas que o Senhor tem feito. Eu ando meio sumidinha, principalmente por causa do problema do meu telefone, mas eu creio que até o final do ano eu vou resolver, né? Porque eu tenho outras prioridades. Eu uso o telefone da minha filha, mas na maioria das vezes eu vou pegar o telefone tá descarregado, aí depois acontece uma outra coisa e eu estou me ajeitando aqui, né? Tô voltando a trabalhar, então assim, tudo é uma adaptação, né? Mas na medida do que eu conseguir me ajustando aqui, a gente vai voltando com os vídeos, né? Porque eu não posso deixar de falar dessa palavra que eu amo tanto, que é a palavra de Deus, que foi a verdade que me libertou, a verdade que abriu os meus olhos. E se teve uma coisa que eu aprendi, é a importância de buscar a direção de Deus. É o que eu tenho feito neste momento, sabe, amados? Porque a minha necessidade, é claro que ela grita, ela fala mais alto. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar para colocar o documento do meu carro em dia, porque infelizmente ele está atrasado. Eu preciso resolver algumas questões aqui em casa, a casa ainda está em obra, coisas que eu preciso fazer para eu poder resolver, né? Então, estou colocando nas mãos do Senhor, comecei a fazer os docinhos, agora eu vou voltar a mexer com meus hambúrgueres, minhas porções aqui na cidade, estou torcendo para que tudo dê certo e pedindo a direção do Senhor para que Ele me mostre o que fazer, como fazer. Uma vez eu falei com vocês num vídeo que eu gosto de pedir a direção do Senhor até nas roupas que eu vou usar. Senhor, com qual roupa eu vou no culto de hoje? Senhor, com que roupa eu devo ir para tal lugar? Porque eu acho que nada melhor do que o Espírito Santo, né? E é tão interessante que anteontem, se eu não me engano, ontem, eu entrei no meu Facebook porque eu não tenho mais o Facebook instalado no meu telefone para não ocupar a memória. Mas ontem eu falei assim, deixa eu entrar para ver se ainda tá a conta aqui, para eu poder pegar umas fotos antigas, né, dos combos que eu fazia e tudo mais. E amados, quando eu entrei, eu vi umas fotos minhas antigas de uns 2, 3 anos atrás, que eu tava muito gordinha. Mas eu vou dizer para vocês, eu não percebia aquilo. Às vezes o nosso nível de cegueira, ele tá tão grande, ou o nosso nível de comodidade é tão grande, que nós não percebemos como nós estamos indo pro buraco. Eu fico vendo as histórias, né, do programa Quilos Mortais, eu gosto muito de assistir esse programa, e as pessoas vão contando que elas um dia eram magras e elas simplesmente foram comendo e chegaram no nível de obesidade mórbida. Amada, eu não tenho nada contra você que é gordinho, eu também fui gordinha e eu não tinha problema nenhum com aquilo, mas a minha saúde ela tava indo pro buraco, cada hora era uma coisa diferente aparecendo, mas tudo bem, eu não via uma necessidade de mudança, entende? Eu não via essa necessidade, eu não estou aqui para julgar ninguém. Porém, hoje eu vejo como a minha saúde melhorou, porque até nisso o Senhor trabalhou comigo. E na verdade, Deus trabalhou essa questão do meu peso antes do Rodrigo sair de casa, bem antes. Eu acho que foram ou foi um ano antes ou alguns meses antes dele sair, o Senhor já tinha me incomodado sobre isso. Já tinha colocado no meu coração, porque eu orava muito pedindo para que ele me curasse da endometriose, né? Porque eu tenho endometriose profunda. E foi um ano antes. E eu pedia para ele, para eu conseguir emagrecer. Pedi ajuda para ele, porque todos os médicos falavam que eu estava muito gordinha. E teve um médico, inclusive,
que ele disse que eu tinha sofrido meu primeiro aborto e que a obesidade poderia ter contribuído. Eu estava com quase 80 quilos na época. Para mim não era obesidade, né? Para mim era... eu estava acima do peso e nada demais. Mas aí, amados, eu fui buscando a direção de Deus e por isso eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de buscarmos o direcionamento de Deus. E eu fui buscando a direção de Deus e eu falava com Deus: Senhor, o que eu posso fazer para poder melhorar? E olha que eu não conseguia ver que eu estava realmente acima do peso, que eu realmente precisava emagrecer. Mas eu estava buscando em Deus uma melhora de vida, sabe? Uma melhora física para minha saúde. E o Espírito Santo me deu um direcionamento para que eu começasse um jejum. E eu fiz um jejum, amados, de 30 dias. E durante esse jejum eu perdi 18 quilos. Mas, claro que eu não fiz uma coisa assim, vou fazer aqui, não, amados. Eu busquei uma direção de Deus. E eu fiz o jejum. E nesse jejum de 30 dias eu perdi 18 quilos. A minha médica ficou boba. Ela ficou, meu Deus, ela ficou achando até que eu tava com câncer. Mas não era, amados. É porque quando nós estamos debaixo da direção de Deus, Deus nos leva a fazer aquilo que é certo do jeito certo e da maneira que nós poderemos suportar, né? Na verdade, eu até passei um dia de jejum, porque eu falei assim, Deus me falou 30 dias, mas eu vou fazer 31 dias. Acabou que um dia a mais que eu passei, eu fui fazer o louvor de final do ano da igreja e eu acabei ficando tonta, ou seja... Deus me falou 30 dias, era para eu ter encerrado um dia antes, aí eu teria me alimentado, teria me fortalecido, teria feito tudo direitinho para quando eu chegasse no dia 31, né, eu poder fazer o louvor da virada na igreja junto com os meus colegas de ministério. Porém, o que eu fiz? Vou fazer mais um dia, vou entregar o meu jejum depois do louvor. E aí acabou que eu passei mal lá. Por isso é importante nós buscarmos o direcionamento de Deus e não só buscarmos o direcionamento de Deus, né? Mas sermos obedientes ao direcionamento que Ele dá. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas no nosso braço. E aí, amados, é onde as coisas começam a dar errado. Como deu errado comigo dessa vez, né? Um outro caso que eu quero comentar com vocês também, que aconteceu comigo, foi uma vez que eu fui no supermercado fazer umas compras. Eu fui comprar umas coisas que eu precisava e nesse dia a minha garganta ela não estava bem, já tinha uns dias e eu tomei uma nimesulida e eu não estava conseguindo me alimentar, não porque eu estava fazendo jejum nem nada, mas era realmente porque a minha garganta não estava boa, eu não estava conseguindo me alimentar. E aí eu tomei uma nimesulida e saí, fui pro BH comprar umas coisas que eu estava precisando e amados, acreditem ou não, na hora que eu estava chegando no BH, né, eu ouvi uma voz falando comigo assim, para o carro ali, mais para baixo. E eu falei com a minha menina, se eu não me engano, minha menina mais velha que estava comigo, e eu falei com ela assim, eu vou parar o carro lá embaixo. Aí ela falou comigo assim, mãe, não mãe, para o carro aqui. E aonde ela estava me falando para parar o carro, amados, era um morro assim, ó, do estacionamento do supermercado. E ela falando comigo, mãe, para o carro aqui. E aí, amados, o que aconteceu? Eu dei ouvidos a ela, falei, vou parar o carro aqui porque tá mais perto, né? E tudo mais, tá tranquilo. E aí, amados, parei o carro lá. E fui pro supermercado. Só que, à medida que eu fui andando no supermercado, a minha cabeça não ficou boa. Minha cabeça realmente ficou muito mexida e eu comecei a ter pânico. Simplesmente, eu comecei a ficar em pânico. E eu já imaginando o carro parado lá no morro, e eu imaginando, eu fazendo compras no supermercado, imaginando meu carro parado lá, e eu ia ter que tirar o carro de lá, e eu comecei a ter síndrome do pânico dentro do supermercado. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a... Não fiquei bem. E aí, amados, cheguei, entrei dentro do carro toda tremendo, toda nervosa, fui tentar tirar o carro, o que aconteceu? Eu cheguei a fazer o controle de embreagem do carro, fiz tudo, mas o carro, ao invés de ir para trás, ele foi para frente, bateu na parede do supermercado BH. E eu falei com minha menina, falei, tá vendo? Deus ainda me falou para não parar o carro aqui. Por quê? Porque Deus já sabia que aquele remédio ia mexer comigo. Eu tinha tomado em jejum, aquilo ia mexer comigo.
e não era para eu parar o carro lá, mas eu desobedeci, acabei batendo o carro lá. Mas enfim, amados, precisamos do direcionamento de Deus. Tudo que formos fazer na nossa vida, até nas pequenas coisas. Nós temos muita mania, né, de sair fazendo coisas pensando assim, isso daqui é uma coisa tão insignificante, Deus não vai nem querer palpitar nisso aqui. Só que Deus, ele é detalhista. E Deus, ele gosta e ele quer que nós estejamos diante da presença dele, buscando o direcionamento dele, porque isso é uma maneira de demonstrarmos que somos dependentes dele. Não é verdade? A palavra vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque Davi tinha um coração voltado para Deus, amados. Não é que ele era um homem perfeito, não é que ele não cometia pecados, não é que ele era santo como Deus era santo, porém, ele tinha um coração voltado para Deus. E é o que 1 Crônicas, capítulo 14, dos versos 8, vai nos ensinar um pouquinho mais, né, claro, a respeito de Davi, de como Davi agia. E por isso eu te convido agora a ler a sua Bíblia comigo, amém? E a palavra de Deus vai dizer assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus voltaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Amados, olha que coisa mais linda que aconteceu nessa situação aqui, e por que nós aprendemos com Davi a importância de buscarmos o direcionamento de Deus, né? O que aconteceu? Os filisteus, eles eram inimigos, principalmente de Davi. E por quê? Porque quando os filisteus se levantaram contra Saul, eles trouxeram um gigante, e esse gigante ficou afrontando o povo de Israel durante alguns dias. E ninguém teve coragem de lutar contra aquele gigante filisteu, que era Golias, né? Mas aí a palavra vai dizer que Davi chegou no acampamento onde os israelitas estavam sendo afrontados, e ele ouviu aquele gigante afrontando o povo, e não só o povo, mas afrontando, blasfemando contra Deus. E quando Davi ouviu aquilo, ele ficou indignado. E ele pegou e ele falou com Saul: olha, me dá aí as vestes, porque eu vou lutar contra Saul. E a palavra vai dizer que ele pediu uma funda, e ele atirou com aquela funda uma pedra bem na testa de Golias, e ele matou Golias. Daquele dia em diante, o povo reconheceu que Davi era um instrumento de Deus. Eles reconheceram que Davi era um homem usado e ungido por Deus. E daquele momento em diante, os filisteus se tornaram inimigos de Davi. A palavra vai dizer que as mulheres, inclusive, criaram uma música, né? E elas começavam a cantar, dizendo que Saul tinha derrotado 1000, se eu não me engano, e Davi derrotou 10.000. Ou seja, Davi era mais forte. E a fama de Davi estava se espalhando entre os povos. E os filisteus eram inimigos, e como inimigos, cada vez mais eles se enfureciam contra Davi e contra aquilo que Deus entregou para Davi, né? E a palavra vai dizer
que quando os filisteus ouviram falar que Davi tinha sido ungido rei de Israel, eles então se levantam e decidem ir contra Davi. Muito interessante, porque eles sabiam que Deus era com Davi, mas eles decidem se levantar e colocar aquela unção, né, que Deus tinha dado sobre Davi à prova. Então a palavra vai dizer que eles se levantam contra Davi e eles vão à peleja contra Davi. E Davi, ouvindo aquilo, logo saiu ao encontro deles. Mas olha o que aconteceu. A palavra vai dizer lá no verso 9 que os filisteus se estenderam, ou seja, eles se espalharam pelo vale dos Refaíns. Eles se espalharam. E naquele momento Davi, ele então pede o direcionamento de Deus. Senhor, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor então confirma: Davi, pode ir porque eu vou entregar nas tuas mãos. E glória a Deus, né? Eles lutaram e Davi venceu aquela batalha e ele mesmo reconhece que pelas mãos dele, né, que Deus usou, porque ele foi ali mais uma vez um instrumento de Deus, ele então venceu os filisteus. Mas aí a palavra vai dizer que Davi, ele mandou colocar fogo nos deuses dos filisteus. E aí, amados, o que aconteceu? Os filisteus então, né, porque era um povo muito grande, eles voltaram. Não é que eles foram mortos, mas eles foram vencidos. Porém, eles voltaram contra Davi novamente, se estenderam novamente pelo vale. E o que aconteceu? Davi voltou a consultar a Deus. Ele voltou, a palavra vai dizer, e tornou Davi a consultar a Deus, lá no verso 14, e Deus respondeu a ele: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. Por que é importante termos o direcionamento de Deus? Porque Deus, ele vê toda a circunstância. Deus, ele não via só o exército, como Davi estava vendo ali, o exército todo espalhado ali no vale. Deus, ele sabia da estratégia do exército dos filisteus, ele sabia do que eles iriam fazer, como eles iriam fazer. Então, ao Davi buscar o direcionamento de Deus, Deus pega e fala com ele: olha, você vai fazer assim, assim, assim. E aí, o que Davi fez? Davi obedeceu a Deus. E a palavra vai dizer que eles feriram, né? Ele fez como Deus ordenou e eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão a Gezé. E a palavra vai dizer que assim se espalhou o nome de Davi. Olha para vocês verem. Por quê? Porque Davi era o instrumento de Deus. Davi era quem estava sendo usado por Deus. E o nome dele se espalhou por todas aquelas terras. E o Senhor, através de Davi, que foi um instrumento que buscou o direcionamento de Deus, o Senhor, através de Davi, colocou o temor sobre todas aquelas terras. Ou seja, amados, quando eu busco a direção de Deus, eu obedeço, eu faço conforme aquilo que Ele está me indicando que eu preciso e devo fazer, automaticamente eu me coloco à disposição de Deus, sou um instrumento nas mãos do Senhor e assim não só glorifico o nome dEle, mas através da minha vida, outras vidas aprendem a temer o Senhor, né? O nosso Deus. Por isso, amados, é muito importante. Não adianta só eu estar aqui pregando para vocês, falando da palavra de Deus. Porque Deus me deu a revelação disso aqui, porque Deus falou isso aqui. Não adianta, amados. Eu preciso dar um exemplo. Eu preciso agir como Deus gostaria que eu agisse. Eu preciso fazer como Deus quer que eu faça. Entende? Então, isso eu aprendi assim em várias circunstâncias da minha vida, mas durante o tempo que o Rodrigo esteve fora de casa, eu aprendi a desenvolver isso. Por quê? Porque havia muitas coisas que eu não queria fazer. Eu queria que fosse do meu jeito. Por exemplo, eu não queria perdoar. E Deus foi me mostrando: você tem que perdoar, filha, perdoe. E não é por ele, não é para o bem dele, mas é para o seu bem. E Deus foi me ensinando. E muitas vezes eu não quis recebê-lo aqui. E Deus foi falando comigo: filha, mantenha suas portas abertas para ele.
Mantenha suas portas abertas. E muitas vezes, né, amados, nós fechamos as nossas portas para as pessoas, mas Jesus mesmo vai dizer que muitos hospedaram anjos, alimentaram anjos, receberam anjos sem saber. E assim, nós fazemos isso, é claro, com a direção de Deus. Nós vamos sair abrindo a porta para qualquer um, né? Mas devemos estar o tempo todo buscando o direcionamento de Deus. Por isso é tão importante orarmos, jejuarmos. Porque, amados, muitas vezes Deus vai nos dar uma resposta em oração, mas nós só vamos conseguir colocá-la em prática depois de um período de jejum. Sabia? Então, assim, é muito importante, né? A gente estar constantemente buscando o direcionamento de Deus, constantemente alinhados com a vontade de Deus. É importante buscarmos o direcionamento de Deus para quê? Para estarmos alinhados com a vontade dele, para que nós façamos aquilo que é a vontade dele. Porque como Romanos 12:2 vai dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa não é. Então nós precisamos estar constantemente buscando esse direcionamento do Senhor, para que ele venha nos mostrar como devemos fazer, quando devemos fazer. E amados, é muito incrível ver como Deus trabalha. Essa noite, por exemplo, ontem, antes de dormir, eu estava com meu tio, né, eu mandando para ele no WhatsApp algumas opções de produtos que eu vou colocar no cardápio, né, da hamburgueria que eu vou estar reabrindo aqui na cidade. E eu falei com minhas meninas assim, eu não quero colocar hambúrgueres que tenham milho e batata, porque o milho e a batata estão muito caros e porque o milho é um produto que ele estraga muito rápido, a não ser que eu comprasse sachêzinhos e colocasse como opção de acompanhamento mesmo assim, né, acréscimo. Mas aí eu pensei naquilo, e falei, não, eu não vou colocar não vou, porque vai me dar prejuízo, como eu já tive muitas outras vezes, quando eu tive minha hamburgueria da primeira vez, né, porque o milho, ele dura pouco tempo, não tem como ficar ali mantendo aquele milho depois de aberto, então eu não vou mexer não vou, porque eu gosto de trabalhar com produto fresco, eu gosto que o alface esteja fresco, o tomate fresco, bacon, tudo fresquinho, amado, só o hambúrguer que eu faço e congelo. Então, assim, tudo meu tem que ser muito fresco, eu sou muito perfeccionista com essas coisas. Mas aí eu fui dormir pensando naquilo. E eu não só penso naquilo, mas eu deito e eu fico com a cabeça pensando assim, Deus, o que eu vou fazer? O que o Senhor acha que eu devo fazer, Senhor? Me mostra. E durante a noite o Senhor foi me mostrando. Coloca o milho e a batata. Coloca, porque os seus hambúrgueres antes, eles vendiam muito bem desse jeito. E você vai mudar? Você vai tirar? Eu falei, é verdade, então eu vou colocar a opção também com milho e batata. Então assim, amados, é importante a gente buscar a direção de Deus, porque com os nossos olhos, muitas vezes nós vamos deixar de fazer coisas, sabe? Mas que para nós vai ser um prejuízo, vai ser ruim. Só que Deus já está vendo lá na frente. Deus sabe das coisas que virão. É Ele que vai saber a melhor maneira de nos direcionar. Então por isso é muito importante estarmos constantemente buscando o direcionamento de Deus. Amém, amados? Espero que o vídeo de hoje fale mais no seu coração, que esse vídeo possa trazer alegria para você e força, para que você possa saber e sempre estar ali aos pés do Senhor realmente, buscando dele o que ele deseja, o que ele espera que você faça. Amados, não porque não é dizer assim que você não pode pedir conselho para outras pessoas, sabe? Não é isso, não é dizer isso, porque às vezes as pessoas nos vêm falando assim, negligenciando o conselho de outras pessoas. Você pode buscar também conselhos em outras pessoas, mas em primeiro lugar, busque ao Senhor. Em primeiro lugar, busque a direção de Deus, e inclusive para pedir conselho. Porque quando você buscar e falar, Senhor, me mostre pessoas que eu possa pedir conselhos, Deus também vai colocar pessoas no seu caminho. Amém? Primeiro a Deus, depois as outras coisas. Tá bom, amados? Não deixe de buscar a direção de Deus, para que assim você seja tão vitorioso quanto Davi foi. Amém? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.